Entramos entón no segundo módulo da segunda unidade da disciplina Filosofía da Ciencia. Este segundo módulo, tamén dividido en dúas partes, dá continuidade á discusión que temos feito sobre o conceito de especie nos dois módulos anteriores. Neste caso, o tema será o xa mencionado tema relativo ao estatuto ontológico das especies e tamén dos taxons en geral, non somente das especies, sino tamén de ordens taxonómicas como género, familia, reino, e as outras ordens que se posan distinguir entre elas. A temática, se as especies son clases ou se elas son entidades individuais, que esa é a temática que está, ese é o asunto que está en xogo, ou en geral, se os taxons, tamén os taxons superiores son clases ou se eles son entidades individuais, é unha cuestión a cual debemos já encarar e abordar lembrando unha cuestión moito puntual, e aquela idea salientada por George Gaylord Simpson, segundo a cual na biología contemporánea, na taxonomía contemporánea, as especies e consecuentemente os taxons en geral son entendidos como clasificações de agrupamentos de populações e máis concretamente con maior precisão eles son considerados linaxes de populações. Isto é, os taxons son entendidos como linaxes e iso significa que eles son entendidos como produtos dos propios procesos evolutivos que, alén do máis, están suxeitos aos propios procesos evolutivos. As linaxes son entidades que evolúen e que as quais acontecen procesos evolutivos como poden ser, por exemplo, a diversificación ou como poden ser a mudanza na área geográfica de dispersión ou tamén como pode ser a propia extinción. Cando nos comecemos, entón, entremos en esta discusión de si as entidades e as especies e os taxons en geral son clases ou elas son entidades individuais, temos que levar en conta esta idea de que especies e taxons son hoxe entendidos como linaxes, isto é, como produtos concretos da evolución e como entidades que están submetidas aos avatares, ás contingencias da propia evolución. Pensando por enquanto somente nas especies, unha forma moito concreta de colocar o problema, unha forma clara de colocar a pergunta que nos está interesando, é saber se, por exemplo, un nome de Panthera leo, que é a designación de unha especie, ou cualquier outro nome que designe unha especie, ela é un termo do tipo Vesúvio ou de tipo vulcão. O vulcão é o que a gente chama un nome geral. É un nome geral como, por exemplo, pode ser objeto de oro, é un nome geral como pode ser ilha, é un nome geral como pode ser libro, cidade. En troca, Vesúvio é un nome particular como pode ser, por exemplo, Ilha de Santa Catarina, como pode ser cidade de Florianópolis, ou como pode ser a designación de un libro particular, do título de un libro, ou a designación de un libro nunha biblioteca, como pode ser aquele dado pelo número de catálogo dese libro. A pergunta sería, ese nome, Panthera leo, se parece entón máis con eses nomes que chamamos nomes propios, ou se parece máis con nomes gerais? Que tipo de nome é unha especie? De fato, na realidade, para poder explicar que tipo, establecer, determinar que tipo de nome é unha especie, nós temos que dirimir o problema do estatuto ontológico das especies. Porén, na realidade, como eso non pode ser feito senón levando en conta o referencial teórico vigente na biología actual, isto é, non se trata de nós, desde a reflexión filosófica, sen nenhuma outra determinación, perguntar se os nomes das especies
son nomes propios ou nomes gerais, ou se as especies son entidades individuais ou son clases, porque eso é o que está en xogo, né? Non se trata de colocar eso así sen nenhuma referencia particular, sino justamente de colocar a pregunta levando en consideración o referencial teórico da biología actual. Entón, a pregunta sería, dado o referencial teórico da biología actual, dada a forma en que na biología actual é entendida a sistemática, notadamente a sistemática filogenética, como é que nese marco son considerados os nomes de especies? Nese marco os nomes de especies son considerados nome propio? Entón aí en ese marco quer dizer que as especies son consideradas como entidades individuais. E iso é, né, esa é concretamente a cuestión, e ese o referencial, né, e a perspectiva desde a cual a xente vai colocar esta cuestión que nos va a ocupar, né, neste módulo, seja nesta primeira parte, quanto na parte subsiguiente. A cuestión, como é costumeiro que aconteza con as preguntas filosóficas, mesmo as preguntas da filosofía da ciencia, mesmo as cuestións epistemológicas, pode parecer unha pregunta exquisita, unha pregunta artificial. Pode parecer, sobre todo, unha pregunta que o filósofo direcciona a filosofía, a biología, sin que a biología precise realmente se ocupar dela para poder facer seu traballo. Entretanto, valería pelo menos lembrar que esta cuestión foi justamente colocada, e ela surgió como cuestión, non tiña sido colocada antes, ela surgió como cuestión a ser discutida, con aquele que foi quen estableceu os lineamientos gerais, e estableceu a base sobre a cual, os alicerces sobre o cual se ten construído a sistemática filogenética actual, que o Willi Hennig, súa obra en alemán foi publicada nos anos 50, foi traducida ao inglés e tamén ao español nos anos 60, e aí a partir de aí que ela comeza a ter un grande impacto no desenvolvimento da sistemática filogenética, e hoxe se pode dizer, me disculpe, no desenvolvimento da sistemática biológica, que hoxe, casi na súa maior parte, ela asume esa perspectiva estrictamente filogenética na cual Willi Hennig insiste, e que de fato non é máis do que unha retomada e unha formulación de forma totalmente coherente e estricta de aquilo que Darwin tiña proposto justamente xa na origen das especies en 1859. Entón, de fato, é Hennig que diz, para nós comprendermos debidamente cual é o traballo, cual é o objetivo cognitivo da sistemática biológica, temos que entender que as especies e os taxons en geral son eles entidades individuais. Quer dizer, isto non é unha cuestión inventada pelos profesores de filosofía, é unha cuestión colocada pelos biólogos que, pelo contrario, al formular esta cuestión van en contra daquilo que até aí na filosofía tiña sido considerado como obvio, ou en geral tiña sido considerado como obvio. Os taxons biológicos, até Hennig colocar isto no dominio da sistemática filogenética, en geral, na filosofía, tiñan sido considerados como clases e súas designações como nomes gerais. De fato, normalmente en cualquier libro tradicional de filosofía non existe nome máis común non existe exemplo máis común de nome geral que o nome dunha especie biológica. Nome geral, león. Nome propio, Clarence, que era un león de un seriado de televisión que vía cuando era crianza. O, por exemplo, nome geral, caballo. Nome propio, Fucéfalo, o caballo de Alexandre o Grande. Rocinante, o caballo de Don Quixote. Son os exemplos que aínda en grande parte continúan sendo o estándar, o padrón nos libros de filosofía, sobre todo de ensino elemental de filosofía. Porén, ya na filosofía da biología eso está cuestionado a partir dos traballos de Hennig, e eu diría máis, de fato, na posición hegemónica, que é o que a gente un poquinho va a tentar desenvolver, explicar, e na cual eu acho que é a correcta, de fato, é a proposta de Willi Hennig, segundo a cual
táxons e especies son entidades individuales e, por tanto, sua designação deve ser considerada como nome propio. E a ese respeito se poden citar, lembrar o que Henning diz con moita clareza no libro dele Sistemática Filogenética. Aquí o que está é un fragmento en inglés, isto é da tradução americana do libro. Ele diz: non pode haber nenhuma dúvida de que as categorías supraindividuais, e ele se está refiriendo desde a especie as categorías máis altas, quer dizer, quando ele fala de categorías supraindividuais, se está refiriendo a aquelas que non son o propio, que non están referidas ao propio ser vivo individual, o organismo, para simplificar dito de unha forma máis simples, non pode ter dúda de que todas as categorías supraindividuais, isto é, aquelas que están por cima do individuo biológico, por cima do organismo, desde a especie até as categorías de rango de hierarquía maior ou de rango superior, elas ten individualidade, elas posúen individualidade e realidade. Todas elas, especies, géneros, familias, todas elas son segmentos do fluxo temporal de populações de populações non reproductivamente isoladas que se van sucediendo. En tanto tales, esas categorías, esas categorías taxonómicas, que aluden a esos segmentos o secuencias de populações, todas elas ten un inicio e un fin no tiempo, e existe una conexión constante, una conexión temporal constante, una conexión causal constante, entre as fases en que ellas se encontran en los diferentes momentos. Quer dizer, esas secuencias de populaciones van mudando, van tendo diferentes estados ao longo do tempo, mas entre esos estados que van acontecendo existe sempre uma relación causal, existe siempre una continuidad causal. Todo eso, dice Henning, es perdido, no es considerado en las categorías taxonómicas conforme ellas son consideradas en los sistemas de clasificación biológicos, ahora le estoy refiriendo a biología, de carácter morfológico o tipológico, en los cuales esas categorías taxonómicas, son pensadas como abstracciones atemporais y, por tanto, sin individualidade y sin realidade. Isto é, cuando nos pensamos as categorías taxonómicas de forma tipológica ou morfológica, esa dimensión individual y real que ten os taxons e as especies, se perde, non consigue ser percibida. En cambio, cuando a gente considera justamente esas categorías como referidas a linagens, aí sí, esa individualidade e esa realidade fica claro. Do que se trata entón en este módulo da disciplina é de comprender basicamente esta tesis de Henning, que, como digo, ya no es somente de Henning, sería a tesis hegemónica no dominio de fundamentos da taxonomía, e entender cuáles son os presupostos e a consecuencia que implica aceitar esta posición ou esta caracterización dos taxons e das especies en particular como sendo entidades individuais. E respecto dese carácter hegemónico, dese carácter dese consenso que existe respecto desta individualidade dos taxons biológicos, vale lembrar algúns dos nomes máis caracterizados e máis influentes que ten promovido e apresentado esta tesis como sendo fundamental para a sistemática filogenética actual. Un deles é o Edward Wiley, que eu já citei respecto cando falamos do conceito biológico de especie. Ele é un dos defensores do conceito biológico evolutivo de especie, e tamén un daqueles que máis claramente entre os taxónomos actuais ten defendido en forma ben decidida e taxativa esta idea de que especies son entidades individuais. Outro, talvez o máis coñecido
é o Michael Geiselin, né? Que ele é taxônomo, mas ele já tem uma longa produção no domínio de filosofia da biologia. Willey também tem trabalhos tipicamente de filosofia da biologia, né? Mas nesse campo a produção dele é relativamente menor àquela que tem o próprio Michael Geiselin, que tem, digamos, um livro em particular, Metaphysics and the Origin of Species, que é realmente um grande livro de ontologia, um grande livro de filosofia da biologia, escrito justamente por un taxónomo, né, que ve que é necessário, né, esclarecer e desenvolver mais ainda a tesis originalmente formulada por Billy Hennig. E também se podem citar outros, né, nomes já também muito conhecidos, né, que sustentam esta tesis, né. Dois deles, aliás, están vinculados entre eles, são Niels Eldredge y Stephen Jay Gould, ya recientemente que algunos años ya falleció, ya no recientemente, mas falleció ainda en este século, siendo joven ainda, Niels Eldredge y Stephen Jay Gould son aqueles, son ambos dois paleontólogos, que promoveron, enunciaron aquela teoría que fue una novedad en su momento na paleontología ou na paleobiologia, que foi a teoria dos equilibrios intermitentes no que tange aos processos macroevolutivos, né? A idea de que quando a gente analiza o padrón ou o ritmo evolutivo na temporalidade geológica, esa evolução non sigue un padrón, un ritmo continuo, sino un ritmo justamente de equilibrios intermitentes, né? Justamente eles trabalharon junto en esos. Eles foram, e o Eldredge ainda é um paleontólogo de grande importância, de grande relevância, e os dois, isto é importante, os dois têm feito trabalhos, no caso de Gould, sobretudo de história da biologia, e também de filosofia da biologia, mas sobretudo história, ele tem sido um historiador importante da biologia e um grande divulgador de primeiro nível da biologia, cujos ensaios de divulgação eu recomendo para qualquer estudante, professor e pesquisador de biologia. E Eldredge também fez trabalho de história, mas sobretudo, além de seu trabalho como paleontólogo, ele fez importantíssimos trabalhos como filósofo da biologia. Eu diria Eldredge, eu teria que dizer um dos grandes nomes da filosofia da biologia contemporánea, eu mencionaria varios biólogos entre eles, Michael Geiselin, que acabo de mencionar, claro, Ernst Mayr, e outro seria justamente Niels Eldredge, que tem defendido e desenvolvido algumas questões muito importantes para a filosofia da biologia contemporânea. Bom, mas para discutir isto, se as espécies, os taxons em geral, são entidades individuais ou se eles são classes, temos que compreender correctamente a distinção entre classes, ou também às vezes denominados tipos, podemos usar a palavra tipos, classes ou tipos, e do outro lado entidades individuais. Temos que compreender essa distinção para depois nos perguntar se é melhor considerar as espécies como classes ou se é melhor considerar elas como entidades individuais ou, dito de uma forma mais direta e também correta, consideradas como indivíduos. E o correcto, neste ponto, é começar primeiro, o que eu acho melhor seria, em todo caso, comecemos primeiro pelo mais difícil. Aparentemente todos entendemos o que é uma entidade individual. Por exemplo, este copo é uma entidade individual, mas que seria uma classe? Bom, a classe é a classe de todos os copos, é a classe a qual este copo individual pertence. Mas é necessário que a gente explique um pouquinho mais essa noção de classe. E a gente pode dar, neste sentido, uma definição simples de classe. As classes são conjuntos, conjuntos de coisas, conjunto de entidades individuais, conjuntos de elementos que compartilham uma determinada propriedade.
seja, uma classe é um conjunto, mas não um conjunto definido de qualquer forma. É um conjunto definido em virtude de os elementos que integram e compõem esse conjunto, que pertencem a esse conjunto, todos compartilharem uma determinada propriedade devidamente especificada. E podemos dar então alguns exemplos de classe. Por exemplo, a classe dos objetos de oro. Pertencem a essa classe todos os objetos que tenham uma determinada, que estén compostos, né, do elemento oro, né, o que significa que eles têm uma determinada estrutura atómica. Outra seria a classe dos organismos homeotermos. Todos os seres vivos, né, terrestres, ou se vocês quiserem, extraterrestres, né, capazes de ter regulação autônoma da sua própria temperatura, pertenecerían a esa clase que é a clase dos organismos homeotermos. Outra sería a clase dos triángulos rectángulos. Todo triángulo que tivese un ángulo interno igual a un recto integraría a clase dos triángulos rectángulos. Outra é a clase dos bípedes, né, que é uma clase biológicamente non muito significativa, aunque eventualmente, né, pode ter algún valor descriptivo, e en ela estarían integrados, né, os homens, as galinas e tamén, por exemplo, os tiranosaurios rex. Todos eles serían, né, exemplos de animais bípedes. Outra sería a clase dos animais que comen carne. E vejam ben isto, e vamos já a esclarecendo algumas coisas. Vejam ben que eu estou dizendo a clase dos animais que comen carne. Eu non estou dicendo carnívora, eu non estou dicendo justamente o taxon carnívora, eu estou me refiriendo a clase dos animais que comen carne. Eso pode incluir o tubarão, pode incluir o cachorro, pode incluir, por exemplo, por exemplo, os crocodilos. Non estou me refiriendo a un taxon en particular, estou me refiriendo a animais cuya dieta esteja integrada por carne. Outra sería a clase das persoas que gostan de filosofía, né, que é unha clase, né, que aparentemente tería un conjunto intersección importante con a clase das persoas que gostan da balbúrdia. Outra sería unha clase geológica, como é a clase dos estratos vulcões. Né, son vulcões que ten unha determinada estrutura, né, a máis clásica, né, que ten unha, digamos, aqueles que son, cando a gente pensa nun vulcão, justamente é un estrato vulcão, mas non é o único tipo de vulcão posible. Né, outra é a clase dos planetas, né, que está integrada por todo corpo de un determinado tamaño, todo corpo espacial que de un determinado tamaño mínimo, né, que orbite en volta dunha estrela, né, eso sería un planeta. E tamén a clase dos sistemas solares, que sería cualquier agrupamento de corpos celestes que teña unha determinada estrutura e funcione dunha determinada maneira que tenha a ver con unha estrela e con o fato de un grupo de outros corpos, né, orbitaren en volta desa estrela que sería o elemento central de cada sistema solar. Todos esos entón son exemplos de clase. E claro, por súa vez, o sea, esos son exemplos de clase, mas muito posiblemente vocês me posan dar exemplos de elementos capaces de seren ascriptos a cada unha desas clases. Bon, eses exemplos que vocês me van a dar, por exemplo, cando falamos de estratovulcán e falamos de Vesubio como exemplo, son entidades individuais. Cando vocês se referan á Terra como exemplo da clase dos planetas, aí vocês están se refiriendo a unha entidade individual. Cando vocês se refieren, por exemplo, a o noso sistema solar como exemplo de sistema solar, aí vocês están refiriendo a unha entidade individual. As clases poden ser clasificadas ou distinguidas en clases naturais ou artificiais. Mas eu prefiro máis do que facer unha distinción entre clases naturais, chamamos natural kinds, e clases artificiais, por outro lado, falar de clases, que as clases poden ser
mais ou menos naturais, mais ou menos artificiais, que se trata de um gradiente, que se trata de uma questão de graus, e também, ainda, que se trata de uma questão de graus relativa sempre a um determinado referencial teórico. Digamos então que uma classe é natural, uma determinada classe é natural na medida em que ela pertença, na medida en que a pertença a ela de uma entidade individual nos permite saber algo sobre as propriedades dessa entidade e é algo que vai para além dessa propriedade pela qual a classe é definida. Se trata, digamos, uma entidade mais natural na medida em que, se eu digo que uma entidade pertence a essa classe, eu consigo inferir algo das propriedades desse elemento para além da própria característica que define a pertença desse elemento a essa classe. Por exemplo, a classe dos livros com capa vermelha é uma classe muito artificial. Como se define essa classe? Essa classe se define pelo fato dos livros terem capa vermelha. Qualquer livro que tiver capa vermelha vai ser parte da classe dos livros com capa vermelha. Mas por que a gente pode dizer que essa é uma classe artificial? Porque, justamente, o fato do livro ter capa vermelha nos informa muito pouco respeito de qual é o conteúdo, por exemplo, desse livro, em que época foi escrita, por quem foi escrito, que tipo de assunto ele desenvolve. O único que nos informa a classe dos livros com capa vermelha é que os livros que estão en ela são livros com capa vermelha. Ponto. Não nos diz mais nada. Diferentemente do que acontece com a classe dos flocos de neve. Ela é uma classe muito natural, porque ela nos dá muita informação respeito de quais são as características que podem ter e devem ter os elementos integrados nela. Quando eu digo que a classe dos livros com capa vermelha ela é muito artificial, aqui vocês têm um exemplo claro. Imaginem vocês o pouco interessante que seria classificar uma biblioteca em virtude da cor da capa dos livros. Se a gente fosse uma pessoa, claro, que o único que se interessa é por ter mais ou menos um ambiente devidamente decorado, a gente pode fazer uma classificação. Bom, não deve faltar quem tenha feito isso, uma classificação de livros numa biblioteca em função da cor da sua capa. Mas, justamente, isso é muito pouco informativo, sirve de muito pouco para nós poder saber algo respeito do conteúdo desses livros, para que eles me podem servir, que tipo de informação ou conhecimento que eles me podem trazer. Veja bem que aqui temos dois exemplos de livros com capa vermelha que tem muita pouca relação entre eles. Uma é uma guia de Paris, onde tem informação a respeito de bairros e ruas de Paris, e o outro é o famoso livro vermelho de Mao Zedong. Os dois são livros de capa vermelha, de fato, os dois que eu estou, na base dos quais eu tirei a foto, são livros que têm capa de plástico, mas isso é muito pouco informativo, respeito do conteúdo desses livros, embora, em certo sentido, permite uma classificação. Eu posso classificar os livros por cor da capa, mas, insisto, se trata de uma classificação muito artificial, pouco informativa. Ela não me diz nada a respeito do conteúdo, da natureza dos livros que estão sendo classificados. Pensem em contrapartida, como seria uma classe dos livros digamos, os livros de literatura policial. Se eu, em uma biblioteca, aponto para vocês e digo, lá estão classificados todos os meus livros de literatura policial, vocês então poderão saber, eu estou informando algo respeito de qual pode ser o conteúdo desses livros. Ou, por exemplo, se eu assinalo outro estante da minha biblioteca e digo, lá estão meus livros de filosofia da biologia referidos à taxonomia. Depois, no estante que está embaixo, estão os livros de filosofia da biologia referidos ao conceito de adaptação e ao conceito de função. Em cada caso, eu estou indicando a vocês classes de livros, estou designando, falando de classes de livros, classificações de livros, que sim são informativas
respeito dos livros que están aí sendo clasificados. Esta outra, en cambio, como eu digo, né, não é informativa, e é por isso que a gente pode dizer que se trata de uma classe muito artificial. Diferente neste sentido da classe dos flocos de neve. Se eu digo que um corpo é um floco de neve, se eu falo para você que um corpo é um floco de neve, eu estou classificando esse corpo. Eu estou integrando ele numa determinada classe. Mas isso é algo muito mais informativo respeito daquele elemento, daquele corpo, do que dizer que se trata, por exemplo, de um objeto branco. Por exemplo, os flocos de neve são brancos. Mas se eu, digamos, junto os flocos de neve junto com todos os objetos brancos, isso não é muito informativo respeito do que pode ser esse floco de neve. Agora, se eu caracterizo um objeto justamente dizendo que se trata de um floco de neve, eu estou informando a vocês algo a respeito desse corpo. Eu estou dizendo que ele é um cristal, que esse cristal pode ter determinada forma, digamos, a um certo conjunto de formas possíveis de copos de neve, que se forman de uma ou outra forma, dependendo das condições de temperatura e umidade do ar, né? E também, isso, quando eu caracterizo um corpo como sendo um floco de neve, eu estou dizendo como que ele se pode comportar perante determinadas circunstâncias, né? Que pode acontecer com ele por cima de uma determinada temperatura, ou que pode acontecer com ele embaixo de uma determinada temperatura, né? O sea, caracterizar algo como un floco de neve, incluir algo na clase dos flocos de neve é informativo. En cambio, outra vez, se eu incluo un elemento na clase dos objetos brancos, né? Por exemplo, eu digo, bom, unha folia e un copo de neve, ambos dois, unha folia de papel e un copo de neve, ambos dois están incluídos na clase dos objetos brancos, evidentemente, iso é correcto, né? É unha clasificación correcta, digamos, eu estou me limitando a pegar uma determinada característica e clasificando os elementos en función dessa característica, mas ela é pouco informativa. Por tanto, se pode dizer que ela é, a clasificación de objetos simplesmente pela cor, ela é uma classe pouco natural ou muito artificial. Mas também é importante isto, é importante o que eu já falei antes, que é o fato de a naturalidade ou artificialidade de uma classe ser relativa, em certa medida, depender de qual é o referencial teórico, o referencial disciplinar dentro do qual eu estou trabalhando, né? Eu falei, uma classe é natural na medida em que a pertença a ela de uma entidade individual nos permita saber algo sobre as propriedades dessa entidade, né? Isso seria a definição mais básica, né, de classe natural, né? Incluso já incorporando incluso a ideia de que isso é um gradiente, né? Uma classe natural na medida em que, quer dizer, já estou sugerindo que pode haver, né, uma maior ou menor naturalidade. Mas o que importa também é isto, né? Essa naturalidade maior ou menor vai depender sempre do referencial teórico dentro do qual eu estou pensando. Por exemplo, pensem nesta classe das ilhas sob o controle do Reino Unido. Se a gente considera um ponto de vista geológico, ela é nulamente informativo. Para o geólogo, saber que uma classe, que uma ilha está sob o controle do Reino Unido, isso para o geólogo ou para a geologia não informa absolutamente nada. Mas ela é muito informativa do ponto de vista político. E se a gente ou incluso do ponto de vista cultural, do ponto de vista teórico, né? Se eu sou um cientista político, né? O fato de que me informen que uma ilha determinada está sob o controle do Reino Unido, né? Isso me vai indicar alguma coisa a respeito dessa ilha, sobre todo qual é o regime legal ao qual ela se somete, qual é o dinheiro circulante, qual pode ser o idioma que aí se fala, né? Desde esse ponto de vista, né, essa classe é informativa. Agora, outra vez, do ponto de vista geológico, ela não é informativa. Então, outra vez, as classes podem ser mais ou menos naturais, mais ou menos artificiais. E essa naturalidade ou artificialidade depende, né, ela é também relativa ao referencial teórico que eu estou
eu esteja considerando. E agora podemos falar de indivíduos, de entidades individuais. Todo parece agora mais fácil. Eu posso dizer, isto é uma entidade individual, este copo é uma entidade individual, já é o seu exemplo, né? Esta lupa é uma entidade individual, né? Esta bombinha para o asma é uma entidade individual, né? Todas essas, este relógio é uma entidade individual, essas são entidades individuais, né? A lupa pertence à classe das lupas, a bombinha para asma pertence ao conjunto das bombinhas para asma, este copo pertence à classe, perdão, dos copos, e assim sucessivamente. Mas o que eu quero que façamos agora um exercício, né? Simplesmente um exercício de entender que nós, quando falamos de indivíduo, falamos de coisas que podem ser muito diferentes, né? Há muitas coisas diferentes entre elas as que nós consideramos indivíduos. E isto é algo muito óbvio e muito simples, mas que às vezes é desconsiderado e esquecido no momento em que a gente começa a discutir sobre a individualidade das espécies e a individualidade dos taxons, em geral. Tem momentos em que nós parece que pensamos que indivíduos são somente as pessoas, né? E sobretudo, né, as pessoas humanas, ou incluso no máximo, né, meu próprio cachorro, meu próprio vizinho de estimação, né? Parece, mas em geral a palavra indivíduo, e há incluso em algumas culturas, né, quando você utiliza a palavra indivíduo, um indivíduo é uma pessoa particular, né? Por exemplo, no Uruguai, quando você fala tal eu me topei com o indivíduo, é claro que você está usando a palavra indivíduo para se referir a uma pessoa, né? E claro, por exemplo, neste caso, por exemplo, podemos dizer um indivíduo seria Shirley Bassey, justamente uma das minhas cantantes preferidas. Mas a gente tem que entender que tudo bem, Shirley Bassey é um indivíduo, né? Mas também é um indivíduo, né, essa coruja que um dia eu fotografei, né, em Jurerê, né? Ela é uma entidade individual, né? Mas é verdade, organismo acontece que justamente é outra das entidades que a gente muitas vezes associa com a palavra indivíduo. Tem pessoas que tendem a associar indivíduos somente com pessoas. Outros, porém, tendem a associar o termo indivíduo somente com seres vivos individuais, né? Eu diria assim, na linguagem mais corriqueira, na rua, no cotidiano, tendemos a homologar pessoa a indivíduo. E já quando estamos funcionando dentro das aulas das ciências biológicas, no curso de ciências biológicas, já aí tendemos a associar indivíduo com organismo. Bom, a ideia é que, tudo bem, essas duas associações são corretas, essa coruja aí e Shirley Bassey do outro lado são as duas, né, exemplos de entidades individuais. Cada um de nós é um exemplo de entidade individual. Nosso cachorro é um exemplo de entidade individual, nosso gato, nosso cavalo é um exemplo de entidade individual, mas todos nós, se pensamos um pouco, reconhecemos como entidades individuais coisas que estão muito além de pessoas ou seres vivos individuais. E aqui também temos duas entidades individuais representadas, mesmo que já são entidades individuais um pouquinho mais, que fugem já um pouquinho mais do que habitualmente chamamos indivíduos. Mas eu acho que não é difícil entender elas como entidades individuais. Pensem na bacia de um rio, como é no caso a bacia do Amazonas, né? Essa é uma entidade individual, né? A gente pode incluso, né, delimitar ela, né? A gente pode descrever ela, dizer que rios concretamente compõem esse sistema, essa entidade individual que chamamos a bacia do Amazonas. Incluso a gente pode contar, né, e dizer, eu conheço
eu coñezo, digamos, tantos ríos da bacia do Amazonas, mas eu tamén posso dizer, eu coñezo tantas bacias importantes de río, eu coñezo, o teño analizado a bacia do Amazonas, a bacia do Orinoco, a bacia do Paraná, a bacia do Mississippi, a bacia do Nilo. Todas elas son entidades individuais que están localizadas, que ten unha localización espacial específica, e que, mesmo que seus contornos non sean tan fáciles de enxergar como os contornos de un copo, se trata así de unha entidade individual. Mas agora, se a xente recoñece unha bacia como unha entidade individual, agora sí temos que facer un esforzo por entender que, por exemplo, os grupos monofiléticos aos quais se refiere a taxonomía, a sistemática filogenética, eles tamén deben ser considerados entidades individuais conforme, e tamén conforme Henning quería, e iso vale tamén para cada unha das especies que se integran en ese grupo natural. Acá temos o grupo, o género Panthera representado. A idea é que ese grupo monofilético, ese grupo natural, constitúe unha entidade individual, un producto particular da evolución submetido ele a procesos evolutivos, e que isto tamén vale para cada unha das especies que integran ese grupo monofilético, e tamén para cada unha das populações ou linaxes de populações das quais esas especies, por súa vez, están compostas. Elas tamén deben entón ser consideradas como entidades individuais. Se podría decir así, unha especie, usando xa unha metáfora, unha especie é un arquipiélago de populações, da mesma forma que un género é un arquipiélago de especies. E aquí pode ser bom voltar a lembrar a Billy Henning dicendo que esa individualidade dos taxons se veía no fato de eles todos teren un inicio e un final no tempo, e que existen entre as diferentes fases da evolución deses taxons unha determinada conexión causal. Cando eu digo estas sucesivas populações compoen unha linaxe a cual eu caracterizo como unha especie, eu non estou facendo eso arbitrariamente, sino que eu estou falando dunha conexión que existe na natureza, porque entre esas sucesivas populações existe na realidade unha conexión causal. O que aconteza con a primeira populación va a repercutir, va a ter marcas va a deixar marcas nas populações que se deriven dela ou que veñan depois dela. E en eso, esos son os elementos que temos que considerar para comenzar a ver que, da mesma forma en que Shirley Bassey é unha entidade individual e Shirley Bassey é un nome propio, tamén Panthera leo é unha entidade individual e Panthera leo é un nome propio. Bon, entón, que as especies sexan entidades individuais e reais, afirmar eso, e tamén con relación aos demais taxons, implica dizer que dentro do referencial teórico da biología actual, e isto é moito importante porque se o referencial teórico fose outro, a situación sería diferente. Por exemplo, se a gente consideraba a taxonomía de Georges Cuvier moito importante ao longo de todo o século XIX, aí, claramente, os taxons non son considerados en termos genealógicos, non son considerados en termos filogenéticos. Para Cuvier, cualquier ser vivo que tivese a fisioloxía que nos asociamos con o termo mamífero debería ser clasificado como un mamífero. En cambio, na sistemática contemporánea, na sistemática filogenética, o fato de que un ser vivo apresente fisioloxía de mamífero non é o que define súa ascripción taxonómica. O fato de que un ser vivo apresente fisioloxía de mamífero me sirve como elemento para diagnosticar relações de filiación desa especie, sendo eso o que me permite clasificar ela como mamalia,
que é justamente aquele grupo taxonômico que apresenta as características fisiológicas do mamífero. Então, digamos, por eso digo, o que funciona de uma forma na sistemática filogenética, que é ao qual nos estamos refiriendo, funcionaria de outra forma totalmente diferente no caso de uma taxonomia de tipo tipológica, como foi aquela enunciada com muita clareza e muita coerência pelo propio Georges Cuvier. Mas, como nossa referencia nesta disciplina é sobre todo e fundamentalmente a biologia actual, nós podemos dizer que Panthera leo é um nome próprio como Vesúvio e não um nome geral como vulcão, e que, claro, menos ainda a gente vai poder dizer que ela é um rótulo como espécies cujo nome científico começa com P, porque a gente sabe que Panthera leo, ela é um produto concreto e real da evolução que está submetido a procesos biológicos específicos y propios. Por eso es que nos tratamos ele como una entidad individual y como una entidad individual real. Ela não é uma classe e menos ainda uma classe artificial. Mas isto é uma ideia que a gente vai continuar a discutir também na próxima parte deste módulo, que será a classe subsiguiente.